A paz do Senhor Jesus. Aqui é o pastor Dr. Omar, do Seminário Gospel de Ituiutaba, Minas Gerais, Brasil. Estamos aqui na sede do seminário nesse momento, nesse dia 7 de abril do ano 2020, no momento da quarentena devido ao novo coronavírus que está infectando o mundo. E nós estávamos fazendo live nesses dias referente ao culto doméstico, culto domiciliar, momento em que as igrejas estão impedidas de ficarem com as portas abertas, e é momento agora dos pastores ensinarem, orientarem as suas ovelhas, os fiéis da igreja, a fazerem o culto doméstico. Cada família faz o seu próprio culto doméstico no seu lar. Não pode aglomerar 2, 3 famílias, porque senão dá excesso de pessoas. Isso aí a vigilância sanitária, o Ministério da Saúde está proibindo, está fazendo com que haja um distanciamento social para não ficar mais propício à proliferação desse novo coronavírus, esse vírus da Covid-19 que está infectando o mundo. Pois bem, nós falamos em live anteriores que as igrejas precisam fazer o culto doméstico. Por quê? Elas não podem ficar sem uma palavra bíblica, uma palavra que alimenta, sem um aconselhamento dentre os próprios membros da família. E então nós estamos orientando e fazendo alguma coisa, fornecendo algum recurso didático, espiritual, para que a família venha cultivar esse sistema do culto doméstico. Sabemos que algumas igrejas têm muita facilidade nesse sentido, especialmente as igrejas em célula. Essas igrejas já são acostumadas a reunir a própria família, grupos familiares, várias famílias juntos, e fazem as congregações cristãs dentro dos próprios lares de seus membros, e às vezes aí uma vez por semana, 2 vezes por semana, especialmente ao domingo, reúne todas aquelas células lá na igreja. Já tem essa facilidade. Mas tem igreja que não tem esse costume, tem igreja que sequer tem o costume da escola dominical, não existe a escola dominical, tem determinado tipo de igreja onde os usos e costumes de um culto de prosperidade, um culto de cura e libertação, quando muito um culto da família, um dia de domingo. Então deixam esses fiéis e esses membros despreparados para fazer o culto domiciliar, o culto doméstico. E nós estamos preocupados muito com isso. Embora eu seja o presidente da CGIADB, da Convenção Geral das Igrejas da Assembleia de Deus do Brasil e Exterior, e as nossas igrejas filiadas não têm essa dificuldade de fazer o culto doméstico e estão fazendo. Mas muitas recém-criadas, igrejas novas, pessoas que abriram o ministério agora, estão se filiando conosco. Nós também temos a SICAI, Convenção das Igrejas e Comunidades Autônomas e Independentes do Brasil, e também somos assessor espiritual, jurídico, contábil da Convenção Batista Internacional. Portanto, dessas milhares de igrejas convencionadas e filiadas a nós, muitas estão tendo dificuldade, e mesmo outras que agora porventura estão assistindo essa live nesse momento, estão acessando pela internet conosco nesse momento, porque nós estamos falando não só para os nossos 54 mil alunos da Faculdade Gospel, mas também para outras denominações diversas, pessoas seculares diversas, e às vezes até que não professam nenhuma religião cristã. Está sendo direcionado para você, dizendo que nesse momento de quarentena é importante que você em casa, com a família, abra a Bíblia Sagrada, leia um capítulo, 2, um trecho, alguma coisa da Bíblia Sagrada, faça uma meditação, um argumento, um repertório, uma reflexão, seja você de qualquer religião. É importante que você pegue a Bíblia nesse momento e aumente a sua comunhão com Deus, o seu contato com Deus, porque estamos vivendo num momento difícil aqui na terra,
onde o Mateus 24, versículo 7, diz, por meio do Senhor Jesus Cristo, que haveria peste na face da terra. Estamos vendo aí a peste, não é? Pegou muita gente despreparado, praticamente quase toda a população da terra está despreparada. A população política, ela não sabe mais o que se faz, é brigando entre outro, presidente, governadores de estados, deputados, senadores, estão todos aflitos, em agonia, porque eles querem salvar a vida da humanidade, mas também querem salvar a economia, estão perdidos no meio do tiroteio, porque o novo coronavírus pegou todo mundo despreparado. A parte da ciência, da medicina também não tem a vacina, não tem o remédio certo, demora ainda 1 ano e meio, e aí eles estão correndo, ver se descobre aqui, descobre ali, implantam um remédio que é para outro tipo de patologia, de doença, nesse determinado coronavírus, para fazer teste. Então está aquela guerra, aquela agonia, aquela aflição, aquele princípio de dor. A igreja cristã sabe que tudo isso é profético, foi o Senhor Jesus Cristo quem disse, isto é para preparar o palco do arrebatamento da igreja cristã verdadeira. Existe sim a necessidade de ter esse princípio de dor aqui na terra. Para quê? Para que possa vir a dor futura. A dor é a grande tribulação propriamente dita. E para que ocorra o arrebatamento da igreja, isto é, de todo aquele que confia no Senhor Jesus Cristo, que já teve os seus pecados lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro de Deus, vai subir para a glória. Sim, vai desaparecer uma parcela da população da terra, agora dentro de pouco tempo. Está para acontecer a qualquer momento o advento, o evento do grande arrebatamento da igreja cristã, para daí ser o palco da grande tribulação. Estamos vivendo agora o momento do princípio de dores. E para ajudar as igrejas cristãs, para ajudar os nossos filiados, os nossos alunos e ex-alunos a fazer o culto doméstico em casa, até que não venha vencer a quarentena, para reabrirmos novamente as portas da igreja, sabe o que nós resolvemos fazer? Doar. Nós, da Faculdade Gospel, da qual eu sou o reitor, com sede mundial aqui em Ituiutaba, Minas Gerais, Brasil, nós resolvemos doar curso de pastor, resolvemos doar o curso de bacharel em teologia, ambos na categoria livre e eclesiástico. Sim, nós estamos doando. Você que está nos ouvindo, nos assistindo a essa live nesse momento, você acaba de ganhar um curso de pastor ou um curso de bacharel em teologia. Você vai acessar o nosso site seminariogospel.com.br ou então ligar para nós no 0800 777 2050 e fazer a sua inscrição. Você vai pagar apenas uma pequena taxa da matrícula e, se desejar receber o certificado, você vai pagar uma pequena taxa do certificado, e se desejar receber o histórico e a credencial, também você vai arcar com um ônus, um pequeno ônus, para cobrir as despesas aqui do pessoal, despesas da administração, despesas do correio, para quando for receber o certificado e a credencial. O curso que você vai receber de doação agora, 100% de material, é online. Você vai ligar para nós ou acessar o nosso site e fazer a sua inscrição, e você vai receber gratuitamente online o curso de pastor ou bacharel em teologia. Não será apostilado, nós temos também a apostila. A apostila tem custo, tem gráfica, é pesado, o correio cobra uma importância bem elevada, né? Tem burocracia aqui da administração que empacota, que registra, que faz a matrícula. Então você vai receber o curso grátis online. Você vai abrir aí na sua casa, no seu espaço, e o pessoal aqui do seminário que vai te atender, fazer a sua inscrição com o seu cadastro, o nome da igreja, o endereço,
você vai receber. Para quê? Para facilitar agora nessa quarentena. Às vezes você está tendo dificuldade de arrumar um texto da Bíblia, de argumentar, porque você ainda não é um pregador da palavra de Deus. Muitas vezes você já tem aí 6 meses, 1 ano, 2 ou 3 anos de frequência da igreja, mas a sua igreja não tem um regime de célula, não é, de estudos bíblicos celular, aí a sua igreja às vezes não tem uma escola dominical e você está perdido aí, não é? Às vezes entra em contato com o seu pastor pelo WhatsApp e não está recebendo uma orientação satisfatória, porque são muitos os membros da igreja e cada um fica ligando e você está meio perdido, confuso e ciente. Seria importante então, porque passo a noite toda na quarentena em casa com a família, é bom ter essa apostila online por meio do seu computador, do seu notebook, por meio do seu celular, você estudar juntamente com a sua família. Nós escrevemos as apostilas que vão online para você de uma forma muito didática, muito compreensiva, muito sucinta, aquelas palavras figuradas, tipológicas, aquelas palavras que trazem um significado profético muito difícil de se compreender, aquelas palavras enfadonhas, desgastantes, teóricas, foram todas expurgadas das nossas apostilas que passamos online, e é este que vai online para você começar a estudar. Você separa, por exemplo, determinados capítulos por dia ou por semana, faça a reflexão juntamente com a sua esposa, com o seu filho que já tem aí os seus 12, 15 anos, 20 anos, com membros da sua família mais unida que está dentro da sua casa, e você vai fazer o estudo bíblico da apostila, e no final, eu tenho certeza que se você estudar 1, 2 horas por dia, dentro de 1 mês, 2 meses, você já terminou todas as questões. O curso de pastor, por exemplo, são 1000 questões, todas dentro da Bíblia. Você vai estudando a apostila online e vai respondendo as questões. Aquilo que tiver dificuldade, você vai manuseando a Bíblia na parte sequencial, capítulo por capítulo, livro por livro, e você vai saber sim responder as perguntas desse curso que você acabou de ganhar, e que para concretizar, basta você acessar o nosso site seminariogospel.com.br ou então ligar 0800 777 2050 para fazer a sua inscrição. E você depois, no final do curso, se você desejar ter um lindo diploma, um certificado de teologia livre, para colocar lá na sua pasta, no quadro da sua parede, no gabinete pastoral aí da igreja, vai ser muito importante. Então é só entrar em contato com o pessoal, especialmente aquele que te atendeu agora na doação desse curso, e você vai acertar com ele um pequeno preço, um pequeno custo desse certificado, da credencial, do histórico, para que você então possa exibir para o seu próximo, para o pessoal da igreja, e dizer: terminei, é males que vêm para bem. Surgiu a quarentena, surgiu o coronavírus, e eu tive a oportunidade, ganhei o curso, terminei as questões, mandei de volta para o seminário, eles corrigiram, me aprovaram, e agora ganhei esse lindo certificado, essa credencial e o histórico, que você vai pagar apenas um pequeno custo por ela. Pois bem, isso é para te ajudar, para facilitar. O curso hoje, todo mundo sabe, R$2.000, R$3.000, isso você está ganhando. Você está ganhando para estudar em casa, para aumentar o seu capital de conhecimento espiritual, bíblico, para aumentar o seu repertório, para ministrar a palavra de Deus na sua igreja. Quando a igreja abrir, daqui 15 dias, 30 dias ou 40, não é? Quando ela abrir e for ter já os cultos presenciais, você vai até pedir ao pastor da sua igreja uma oportunidade para dar uma palavra, e aí esse pastor vai ver que o seu conhecimento bíblico, seu conhecimento espiritual, seu repertório, até a sua dicção melhorou muito, e lá você vai falar sobre o curso que aprendeu, sobre tudo aquilo que você aprendeu a mais da doutrina bíblica, e que você aumentou a sua fé. Você vai dar o seu testemunho. Vai ser muito importante
que você, a sua esposa, seu filho mais velho já aí com 15, 18 anos, 20 anos ou mais, também faça o curso. Basta apenas uma apostila online no seu celular, no seu notebook, no seu tablet, no seu computador, e vocês estudam ali em grupo. Em grupo assim, não muito juntinho. Você sabe que o Ministério da Saúde, a Vigilância Sanitária estão estipulando 2 metros de distância entre uma pessoa e outra, para que não haja contágio do novo coronavírus. Então você vai estudar lá na sua casa, não é? Você vai sentar na mesa e você vai ficar ali com o computador, falando, estudando o conteúdo, e depois você vai discutir as respostas com os demais membros da sua casa, e todos vão responder, né? Pode digitalizar, pode ser manuscrito, num caderno, numa folha, depois você vai mandar para nós por e-mail, e todos vão receber o documento querendo arcar com as taxas de despesas para obter o certificado, para obter a credencial e até mesmo o histórico. É um curso muito gostoso sobre teologia geral, onde você vai aprender muito, especialmente sobre esse coronavírus. Nós temos escrito tudo isso em nossas apostilas, porque lá quando meditamos o Mateus 24, versículos de 1 a 14, versículo 7 especialmente, está falando sobre o novo coronavírus, quando o Senhor Jesus disse que haveria de ter pestes na face da terra. Já vimos que tiveram várias, lá tem pestes com S, isto é, várias já vieram. Estamos vivendo essa, que está terrível, pegou muita gente despreparado e desprevenido. Como já disse, pegou o Ministério da Economia, o sistema político, o sistema da saúde pública, o sistema da economia, e pegou a igreja, porque nós vimos que muitas pessoas estão na igreja, mas não sabem qual que é a doutrina real da igreja. Muitas pessoas, infelizmente, só correm às igrejas, vão às igrejas em busca de uma cura física tão somente, em busca de uma autoajuda tão somente, em busca de uma prosperidade financeira tão somente, mas não vão em busca do perdão dos pecados, não vão em busca de saber o que deve se praticar no dia a dia para ficar mais agradável aos olhos de Deus e com a vida pessoal mais santificada. Infelizmente, tem muitos que vão apenas atrás da cura física, da prosperidade financeira, e esquecem que deve ter o perdão dos pecados, que deve a cada dia pecar menos ainda, para ter uma santificação pessoal maior, para que o Espírito Santo venha encher essa pessoa mais e mais da graça de Deus, da comunhão, do poder, da virtude, dos dons espirituais e do fruto do Espírito Santo. As nossas apostilas são muito práticas. Eu já fui missionário por todo o Brasil, na Bacia Amazônica, na África, no Oriente Médio, na China, no Japão, e então eu escrevi muita coisa prática aqui nas nossas apostilas, do curso de pastor, do curso de bacharel em teologia e nos demais cursos. Já escrevi 486 cursos para as igrejas, e você está acabando de ganhar o curso de pastor ou o curso de bacharel em teologia. Basta ligar para nós 0800 777 2050 ou acessar o nosso site, fazer a sua matrícula, seminariogospel.com.br, e você, chegando esse material instantâneo, dentro de um segundo, chega na sua casa, a mocinha ou o rapaz, o pessoal que recebe aqui os telefonemas, eles vão formalizar a sua matrícula e já disparar para você esses 2 cursos. E você pode começar a estudar hoje à noite ainda. E o que mais você pode fazer? O WhatsApp está tendo grupo de estudos bíblicos. Você pode rolar esse curso para outros irmãos aí da sua igreja, e eles só vão entrar em contato conosco
para formalizar a matrícula. Você pode enrolar para 30 outros irmãos diferentes da sua cidade e de outras cidades, de outros estados e até de outros países. Você poderá rolar o curso que você ganhar para eles, não é? E eles vão assistir essa live e vão saber os detalhes do custo do certificado, da credencial, do histórico, se a pessoa interessar. O que ganhou é o curso propriamente dito, é o curso em si. Desejando responder todas as questões para receber o certificado, o histórico e a credencial, vai ficar a critério seu. Portanto, vai ser muito bom. Você vai aprender muito da Bíblia, porque Deus tem um chamado para você. Você que está nos assistindo, você cristão evangélico, saiba que Deus te chamou, não foi para ser apenas e tão somente um cristão de banco. Deus te chamou para ser um obreiro, e você deve aprender a evangelizar, você deve aprender a discipular, você deve aprender a ajudar na formação de obreiros, você deve aprender a construir igreja, e tudo isso nós ensinamos em nossos cursos. E durante essa quarentena, você vai ver como vai aumentar o seu poder espiritual, porque de cima descerá o Espírito Santo sobre você para te revestir de autoridade, de sabedoria, de graça, de conhecimento, como diz lá em Atos 1 e 8, e recebereis a virtude do Espírito Santo. Para quê? Para que você possa ser testemunha do Senhor Jesus Cristo, tanto na sua cidade, quanto nas cidades vizinhas aí da sua cidade, em outros estados e em todo o globo terrestre. Sim, o globo terrestre está precisando de obreiros, especialmente agora, usando a tecnologia moderna de última geração, que é a internet e outros meios, do qual agora estamos aqui falando nessa live para você, usar essa tecnologia para evangelizar o mundo, para discipular o mundo, para aumentar a quantidade de cristãos na face da terra, para completar a igreja que será arrebatada e subirá para a glória. Então, são males que vêm para bem. Nesse momento difícil de novo coronavírus, em que você está preso em casa e não está tendo a alegria de ir à casa do Senhor, mas na tua casa mesmo será o lugar onde Deus vai te abençoar e muito. Por quê? A igreja verdadeira somos nós, esse templo físico, onde o Espírito Santo de Deus desce e faz morada, e dá dom de sabedoria e conhecimento, e dá dom da fé, e dá dom de cura, e derrama fruto da paciência, temperança, mansidão, domínio, fé, brandura, fruto para que você possa viver tranquilamente em comunhão com Deus e em comunhão com a igreja. Se a igreja somos nós, para que nos preocuparmos agora? As portas lá estão fechadas, mas você em casa pode fazer o papel substitutivo. E aliás, é uma coisa que pegou muita gente de surpresa também, muito cristão evangélico de surpresa, porque não estava preparado para ter uma igreja em casa. Às vezes não foi preparado pelo pastor, às vezes o pastor nunca sonhava, nunca pensava que poderia ter uma peste tão profunda dessa como o novo coronavírus, e não preparou o povo para fazer o culto em casa. Mas estão surgindo, aos poucos, já descobriram até uma ferramenta muito importante, uma ferramenta que as pessoas podem usar para fazer o culto online, o culto em casa. E na internet está cheio de ferramentas já, onde as pessoas poderão ajustar no grupo aí da sua igreja e também de outras igrejas e fazer o culto em casa. Creio que ficou entendido. Nós aqui da Faculdade de Gospel achamos por bem liberar essa doação. Ela prevalecerá apenas no mês de abril. Nesse mês de abril vamos doar 1000 cursos, 10 mil cursos, 20 mil cursos. Até quando estava conversando com a direção reunido no dia de ontem, falou: pastor Omar, não seria importante uma pessoa repassar para o outro
essas apostilas online e depois vai virar muita coisa. Não tem problema. Eu decidi, você tendo condições de compartilhar tanto esse vídeo, agora que estamos gravando essa live, e também depois, quando chegar o material, você compartilhar para 30 pessoas, 50 pessoas, 200 pessoas, e cada uma dessas pessoas vão compartilhando com outros. Vamos encher o planeta Terra da palavra de Deus. Vamos encher o planeta Terra de ensinamento bíblico, de como se aprende a Bíblia, de como se estuda a Bíblia, de como passa a ter conhecimento da doutrina bíblica, para praticarmos cada vez mais a doutrina bíblica e enchermos o nosso intelecto da palavra de Deus, da memória de Deus, para compreendermos especialmente esses momentos difíceis que estamos vivendo agora de coronavírus. Tenho ouvido muitos pastores, muitos bispos, muitos apóstolos a dizer, me ligam, passam o e-mail: Pastor Omar, nós devemos fazer um jejum nacional ou mundial para extinguir o coronavírus da terra. Eu disse: não pode. Com base bíblica, com base em Mateus 24:7, a Bíblia diz que para acontecer o arrebatamento deveria ter momento de princípio de dores, começo de dores, porque a dor propriamente dita vai ser a dor do arrebatamento, em que 1/3 da população vai morrer com pestes. Temos hoje 8 bilhões de pessoas. A teologia estuda e fez um levantamento estatístico que apenas 5% da população mundial hoje será arrebatada, e outros 10% que serão de inocentes. Então, 5% de 8 bilhões, 5 vezes 8, 40, 400 milhões. 400 milhões só serão arrebatados de adultos, e 10% de 8 bilhões serão 800 milhões. 800 milhões de crianças inocentes, puras, com mais 400 milhões de cristãos já acima do período da inocência, que é de 8 a 10 anos. Esses serão os vivos, fora os mortos, que serão arrebatados, vão ser ressuscitados para juntamente conosco subirmos para a glória. E eu fiz um levantamento de estatística, já fui professor de estatística, entendo um pouco de estatística, estudando todos os livros da história geral, dos conhecimentos históricos do passado, do tempo de Cristo até hoje, antes de Cristo, e coloquei aqui no livro Holocausto. É um levantamento estatístico muito bonito, onde ele fala a quantidade de pessoas que tinha na face da terra a cada 50 anos de cada século, e a quantidade que era cristão ou não. Fiz esse levantamento: quantos morreram e hoje estão dormindo lá na glória com o Senhor, e haverão de descer juntamente com o Senhor Jesus, para juntamente conosco aqui da terra subirmos para Jerusalém Celeste. Então esse livro aqui, vocês tendo a oportunidade, pode adquirir um. Vai ser muito bom para ajudar a compreender os estudos escatológicos. Então você vai aprender escatologia dentro dos nossos cursos, e vai saber que estamos vivendo um momento de princípio de dores. Princípio de dores, então, deve existir, tem que existir na face da terra para que aconteça o arrebatamento. Se não tiver princípio de dores, é sinal que o arrebatamento vai estar muito longe, muito remoto, muito para frente, muito além de nossos tataranetos. Mas não, em Mateus 24, de 1 a 14, vimos que tudo já se cumpriu. Todas as palavras que o Senhor Jesus falou, todas as previsões que o Senhor Jesus disse ali em Mateus de 1 a 14, já se cumpriram. O versículo 14, por exemplo: esse evangelho será pregado por todas as gentes em testemunho, e então virá o fim da igreja na terra, é o versículo 14. E o versículo 13, 12: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. E o versículo 7, que está lá atrás, lá no meio da turma dos 14 versículos, o 7: haverá pestes. Tivemos já pestes no globo terrestre. O câncer é uma peste, a AIDS é uma peste, o ebola lá da África foi uma peste, a gripe
espanhola do ano 1918, há 102 anos para trás, foi uma primeira peste grande que teve na terra. A Primeira Guerra Mundial de 1914 a 1917, guerra do versículo 7. A Segunda Guerra Mundial de 39 a 45, também uma peste, uma guerra profetizada pelo próprio Senhor Jesus Cristo, e que trouxe grande agonia da face da terra. E hoje estamos vivendo a Guerra Fria, guerra da Al-Qaeda, guerra dos terroristas, guerra de falsas religiões que querem saber apenas de matar para ficarem com 70 virgens lá no céu. São fábulas, não é? Engraçadas, coisas demoníacas que o mundo inventa dentro desses princípios de budismo, taoísmo, essas religiões orientais. Tudo isto nós escrevemos nas nossas apostilas para que você possa compreender e saber que nós estamos vivendo um momento profético que o Senhor Jesus Cristo predisse que ia acontecer e tem que acontecer na face da terra, não é? Tem determinados momentos que nós, como cristãos, nós que estudamos a palavra de Deus, nós sabemos que não podemos orar para determinada coisa. O Senhor Jesus orou ou pediu para o ladrão da cruz descer da cruz e se salvar. Ele preocupou foi com a alma dele. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E eu estou conclamando a igreja cristã a orar para aqueles que estão agonizando, morrendo, já lá na UTI, em cada hospital ou em casa, não só por efeito do novo coronavírus, mas por efeito por qualquer outro tipo de doença, ou mesmo um acidente, que está lá mutilado, perdeu membros, sangue, está agonizando, esperando a morte. Nós aconselhamos as nossas igrejas filiadas, 14 mil igrejas filiadas da nossa convenção, da qual eu sou presidente, aconselhamos os pastores filiados ao Conselho Federal de Pastor, com mais de 12 mil pastores em todo o globo terrestre, do qual eu sou o presidente. Aconselhamos aos 54 mil alunos que já formaram aqui pelo Seminário Gospel, do qual eu sou o reitor. Aconselhamos as 9.093 pessoas, das quais eu consagrei e ordenei-os a pastores, bispos e apóstolos ao longo desses 32 anos do meu ministério. Aconselhei e sempre estou aconselhando para que ore, para que Deus envie o Espírito Santo àqueles que estão no leito de dor agonizando, para que o Espírito Santo convença aquela pessoa do pecado e do juízo, para que aquela pessoa, no primeiro segundo que o Espírito Santo entrar nela e convencer ela já enxerga que os seus pecados podem ser lavados e remidos no sangue do Cordeiro Jesus, a partir do momento que ela passa a ter a fé no sangue do Cordeiro Senhor Jesus. A partir daquele momento que ela tem fé, orou, pediu perdão aos pecados, foi então a partir daquele segundo lavado e remido todos os seus pecados anteriores, e o nome daquela pessoa passou a estar escrito no livro da vida. Nós aconselhamos todas essas pessoas que disse a orar nesse sentido. Mas por que, pastor Amar, vocês não oram para que Deus apenas cura ele ali daquela enfermidade? É propósito de Deus, é profecia bíblica. O Senhor Jesus não falou: ô ladrão, então pode descer da cruz, vou desamarrar aqui só no pensamento. Tinha esse poder, lógico que tinha. O Senhor Jesus é o Todo-Poderoso, todo poder foi dado a Ele, emana dele, e Ele repassa esse poder para nós, da evangelização, do discipulado, da formação de obreiros, da construção de igrejas. Eu creio que esse novo coronavírus vai deixar a igreja do Senhor Jesus mais esperta, mais missionária, porque 95% da população da terra não conhece o Senhor Jesus, ali não dão crédito à palavra do Senhor Jesus, por falta de insistência de missionário, por falta de igrejas naquelas localidades. E então a igreja cristã tem que crescer mais
tem que aparecer mais no serviço de evangelização, discipulado, formação de obreiros e na construção da igreja. A igreja cristã tem que ficar menos ridícula, menos criança. A igreja cristã, em muitos momentos, eu vejo que alguns pastores ficam com criancices, ficam ridicularizando, ficam forçando a barra para que ocorra cura, inventando cura, fica jogando teologia da prosperidade. Assisti um vídeo esses dias de um pastor que até estava zoando uma determinada denominação. O que adianta a prosperidade que vocês estão pregando? Cadê? Essa prosperidade agora vai imantar vocês do poder contagiante do novo coronavírus? Porque não vão lá e curem essas pessoas? Então é motivo de chacota. Algumas denominações, alguns pastores são motivo de chacota. E eu creio que a partir desse surto, que deverá passar dentro de pouco tempo na face da terra, eu creio que a igreja cristã vai mudar de atitude, vai ser mais séria, vai ser mais honesta. Você, pastor presidente, você, pastor auxiliar, você, igreja que está me ouvindo, trabalhar com almas é muito sério. Não podemos brincar com as almas, com o futuro das almas. É um trabalho muito honesto que Deus nos concedeu, e você deve honrar a Deus. Não pode pisar na bola com Deus, tem que levar a sério, tem que evangelizar, discipular dentro da sã doutrina. Deixe de heresias, deixe de fantasias, deixe de idolatrias, aquelas igrejas cristãs que já partiram para a idolatria. Abandone isso enquanto é tempo. Vamos em busca das almas. Muitas estão perecendo sem da salvação participar, porque estão envolvidos com idolatria, com heresias, com religiões falsas. Nesse mundo tem apenas dois espíritos: o Espírito Santo, que é o de Deus, que habita em nós, que nos dá força, que nos dá conhecimento bíblico, autoridade para pregar a palavra. É Ele, Espírito Santo, que derrama em nós os 9 dons espirituais. É Ele, Espírito Santo, que faz com que nós sejamos aí cultivados com o fruto do Espírito Santo. É Ele que nos dá propulsão, força, ímpeto, ousadia para pregar a palavra de Deus. E do outro lado, o outro Espírito, que só tem 2 Espíritos na face da terra: o Espírito Santo, que é o dono da igreja, que está aqui imantando a igreja, vivendo na igreja, e que será elevado aos céus para encontrar com o Senhor Jesus, e levará com ele toda a igreja verdadeira, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, que teve aí os seus pecados, os seus espíritos malignos expurgado pelo nome do Senhor Jesus. Essa vai subir para o dia do arrebatamento. E o outro espírito é o espírito de Lúcifer, que rebeliou lá na glória um dia no passado, e arrastou com ele 22 bilhões de anjos que eram bons e passaram a ser amaldiçoados, porque dos 66 bilhões de anjos, 1/3 cedeu-se à voz de Lúcifer, que se denomina também Satanás, e desceu à terra, e está no inferno, e está na face da terra, e está dominando a terra. Esse Lúcifer, esse Satanás, com seus demônios, que tem atormentado a população da terra, que tem cegado a população da terra para não enxergar a realidade da Bíblia, que tem aí dado para pessoas entendimentos heréticos, carnais, abomináveis, ímpios, e faz com que 95% da população da terra fica afastado do Senhor Jesus Cristo. Então a igreja tem que evangelizar, a igreja tem que ser missionária. Nós somos os missionários, e o campo é todo esse planeta Terra
que hoje está agonizando na UTI devido ao novo coronavírus e outros tantos tipos de doença que mata muito mais do que o novo coronavírus. Portanto, se só 5% segue o Espírito Santo e outros 95% seguem Lúcifer, Satanás e os 22 bilhões de demônios, agora o demônio é astuto, ele pega até determinada religião e entra lá dentro e funda ela. Ele não vai pôr a placa religião do Lúcifer, quem manda aqui é Satanás e os demônios. Ele vai tentar enganar a população como anjo de luz, e são igrejas heréticas, demoníacas. Vocês sabem que Satanás usa até nome de algumas igrejas como cristãs, porque lá está cheio de idolatrias e heresias. O Espírito Santo já não mora ali, e ele, como astuto, ele usa um determinado nome para aquela igreja que se diz cristã, mas já se extinguiu-se da presença de Deus, não tem o Espírito Santo, não segue a plenitude da Bíblia e fica seguindo deuses surdos, mudos, cegos, que não dão resposta positiva para aquelas pessoas, ficam seguindo filosofias vãs, ideologias milenárias, como lá do Oriente Médio que vi com os meus próprios olhos. Na Índia, dão picolé para o boi, adoram o boi como Deus, e fazendo aquilo eles estão reverenciando a Deus na linguagem deles, no entendimento deles. O cristianismo lá é muito ínfimo, muito pequeno. Da mesma forma, na China, a Índia, com 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, está começando a receber agora o coronavírus. Já entraram de quarentena. Vai morrer muita gente, porque a medicina de lá também é muito atrasada, não vai ter recurso para muita gente. E nas nossas orações, aqueles que estão agonizando na UTI, na cruz daquele leito de hospital, vamos interceder para Deus salvar as almas deles. A China tem 1,5 bilhão de pessoas. O que eles estão fazendo agora com as igrejas cristãs lá? Queimando, torturando aqueles que são evangélicos, estão sendo torturados e mortos. Vocês sabiam que na China matam 200 pessoas por dia pela pena de morte? Por dia. E 100 pessoas dessas 200 são por questões religiosas? Estive lá, fiz missões lá em Xangai, na China, e depois nós distribuímos folhetos na linguagem mandarim, que é a linguagem da China, e tivemos que esconder da fiscalização para não sermos mortos também. Lá no Japão também começou a chegar agora o novo coronavírus, já entraram de quarentena também, mas tem filosofia milenar, filosofia entre aspas, satanismo milenar, porque só tem 2 espíritos: ou está com o Espírito Santo, com o Senhor Jesus, ou está com o espírito do demônio. E aí eles estão na cegueira, na surdez, e o mundo precisa de evangelização. Nós fizemos agora um propósito também de fazermos site na linguagem do mandarim e traduzirmos depois. Temos alguns conhecidos aqui em Brasília, nas embaixadas, legendar nossos vídeos de doutrina cristã, da pregação, de evangelização e discipulado, legendar todos eles, legendar escrito embaixo no idioma de lá e também na voz de lá. Resolvemos fazer isso. Nasceu agora, depois do novo coronavírus, que está matando meio mundo, que está aterrorizando com o mundo. Nós resolvemos fazer tudo isso para ampliar a evangelização mundial. E você que está nos ouvindo, você que é um verdadeiro cristão, que tem urgência de sair aqui da terra, rumo ao arrebatamento, para receber o seu corpo espiritual glorificado e incorruptível, você que tem essa urgência, então parte para a evangelização, discipulado, formação de obreiros e construção de igreja enquanto é tempo. E é esse o nosso trabalho. Orientamos aos nossos alunos, aos ex-alunos, aos internautas de outras denominações, que vamos usar da tecnologia. Eu creio que
a igreja a partir desse novo coronavírus não será a mesma, ela será mais responsável. Muitas delas que são crianças deixarão a criancice de lado. Muitas delas que são da prosperidade deixarão a prosperidade. Sabe por quê? Existe uma pátria onde o nosso dólar, nosso tesouro, nosso ouro, nosso euro não entrará, onde nosso real não entrará. Existe uma pátria onde apenas as nossas boas obras entrarão. As nossas obras não nos salvam, definitivamente não nos salvam, mas elas acompanham os salvos. Você que é um cristão, a principal boa obra que você deve fazer, tem que fazer, é a obra da evangelização, é a obra do discipulado, da intercessão, para ajudar, estimular a crescer a igreja cristã na face da terra. Conversei essa semana com um pastor de uma igreja de mídia. Ele falou: pastor Omar, eu estou desesperado, minha igreja tem 500 membros, eu não tenho WhatsApp de ninguém, não sei o endereço de ninguém, é igreja de mídia, televisão, rádio, prega, a igreja vai enchendo, é uma igreja de cura e libertação, é uma igreja de prosperidade, e ele agora está assim, sem saída. Orientei, expliquei que as demais igrejas estão fazendo já os cultos online, e ele disse: olá, nós não temos condições, eu não sei se quero o endereço de um membro da igreja. Ele disse que lá tem 50 obreiros e 450 membros. Os obreiros, alguns, eles sabem do endereço. Ele falou: mas eu também não tenho assim a intimidade de chamar para o culto online e fazer e acontecer, e o coronavírus está de cima, a fiscalização está de cima, a prefeitura está de cima. Não é perseguição não, viu, irmãos? Vocês têm igrejas aí nas capitais dos estados, espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, quando a autoridade sanitária vem ver se está cumprindo o decreto do município, que tem o poder executivo da cidade, quando fecha a igreja, não é perseguição não, e nem está infringindo o artigo 17 e 19 da Constituição Federal da liberdade religiosa. Isto é prudência da saúde do poder executivo. É quarentena, é rápido, é passageiro, o surto vai passar, a sua igreja vai abrir de novo, enquanto está fechada, vamos fazer o culto online. E esse pastor me confessou. Então eu digo que as igrejas têm que ter mais intimidade com seus fiéis. As igrejas têm que ter até a própria carteirinha de membro. Essa que eu estou dizendo não tem carteirinha de membro. Não existe aquele costume de ter. É bom ter a ficha do membro lá na secretaria da igreja, o celular do membro, o WhatsApp do membro. É bom você ter isso tudo lá. Numa dessa agora que aconteceu, você dentro de meia hora formava um grupo e começava a ministrar a palavra de Deus. Um cantava, o outro orava. Aliás, lá não tem nem esse costume de oportunidade para um cantar e outro orar. Nas nossas apostilas, nós falamos que 20% dos membros de uma igreja tem que ter a oportunidade diária nos cultos, 20%. Se a igreja tem 100 membros, 20 tem que ter a oportunidade. Um ora, o outro canta em conjunto, em solo, em trio, em quarteto, o outro dá uma palavra, o outro conta um testemunho, o outro fala de alguma coisa bíblica, faz uma mini pregação de 3, 5, 7 minutos, para que? Para ir adestrando os membros fiéis, a todos serem obreiros e formarem para pastores e terem condições de ajudar na igreja. E aí vai crescendo a igreja, porque todo mundo sabe fazer a obra de Deus. Deus não te chamou para ficar lá na igreja, debaixo, braço cruzado, balançando a cabeça, entregando dízimo e oferta, só não. Você tem que entregar o dízimo, a oferta, mas você tem que participar, você tem que cantar um louvor a Deus, você tem que dar um testemunho, conta as bênçãos que o Senhor te deu, você tem que dar uma palavra, você tem que desinibir, você tem que ser um obreiro grande daqui para frente. Por quê? Você é um sócio do Senhor Jesus Cristo. Nessa empreitada, nesse contrato de evangelização, o pior e impossível a nós, o Senhor Jesus já fez, que foi derramar sangue puro lá na cruz do Calvário. Então Deus deixou para nós o possível a nós, que é evangelizar, discipular, receber o poder do Espírito Santo
para ser testemunha do Senhor Jesus Cristo até os confins da terra. Amém? O nosso curso você ganhou um agora, ou de pastor. Ah, mas eu não quero ser pastor. Não, você vai aprender a doutrina bíblica que está lá. Você vai te imbuir e te induzir a ler a Bíblia, porque são 1000 questões dentro da Bíblia. Então você, sem querer e sem perceber, dentro de 60 dias, você já leu a Bíblia toda para responder as 1000 questões. Você vai aprender os conhecimentos, as divisões da teologia, a sequência da escatologia, como por exemplo, período da igreja, agora tempo dos gentios, depois arrebatamento da igreja, a grande tribulação, e lá no céu o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, e aqui na terra a grande tribulação, o anticristo, a besta, o falso profeta, e depois o milênio, e depois do milênio o juízo final, que é de 1 a 6 meses o prazo após os 1000 anos. E você vai aprender que após o milênio, aqui na terra, Israel vai reinar o mundo da forma adâmica e natural. Você vai aprender que a igreja cristã vai estar dentro da Jerusalém celeste, com corpo espiritual. E você vai aprender que nós, a igreja e o Senhor Jesus, iremos descer no juízo final para julgar toda pessoa que não quis crer no Senhor Jesus Cristo, toda pessoa que rejeitou a palavra de Deus. Lá no juízo final nós vamos participar com o Senhor Jesus dessa parte. Então você vai aprender muita coisa boa. Temos também DVDs. Eu já gravei mais de 300 DVDs. Só de autoajuda eu tenho uns 30 DVDs de autoajuda. DVDs de teologia tem bastante. DVDs de cursos bíblicos, tem esse aqui que é muito importante. Tem 5 cursos bíblicos de 35 minutos e 200 questões em cada curso bíblico. Então são recursos didáticos para que você vá estudando a apostila com base na Bíblia, e você vai crescer muito espiritualmente. Sobretudo, você não vai ter medo da morte. O crente, aquele que tem o Espírito Santo dentro de si, aquele cristão verdadeiro, ele não tem medo da morte, porque se o viver é Cristo, o morrer é ganho. Mas se a pessoa não tem Cristo dentro dele, ele tem medo da morte, ele procura a qualquer tipo escapar da morte, porque ele não tem a vida eterna dentro dele. E você fazendo os nossos cursos, aquele medo da morte que porventura possa estar dentro de você, recém-convertido, iniciante da fé, pessoa que está nos seus primeiros meses de iniciação da fé, você vai crescer muito e aprender muito a doutrina cristã, e você vai ver como será diferente a igreja nesse pós-coronavírus. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde. Não esqueça, 0800 777 2050 ou seminariogospel.com.br. E o nosso congresso, que seria agora dia sexta e sábado agora, dia 10 e 11 de abril, foi adiado em obediência ao decreto do município de Belo Horizonte, do estado de Minas Gerais e do Brasil também. Foi adiado o nosso 49º congresso de separação, ordenação e consagração de obreiros como pastores, bispos e apóstolos. Foi adiado para o dia 25 e 26 do mês de setembro desse ano 2020. As pessoas que já haviam feito as inscrições, vamos aproveitar tudo será aproveitado. Aqueles que ainda não fizeram inscrição, poderão fazer nesse mesmo telefone e site que falamos, para que você possa comparecer aqui em Tuiutaba nos dias 25 e 26 de setembro agora. E outra, você que acaba de ganhar o curso, ganhou o curso, vai online para o seu endereço, no seu celular, notebook, tablet, na sua internet, no seu computador. Você pode repassar isso para 50, 100, 500 e uma melhor para você. Se você quiser vir aqui em Tuiutaba no dias 25 e 26 de setembro agora, com esse curso que você ganhou, a bolsa do curso, você poderá vir. Para quê? Para a formatura, caso queira vir para a formatura. Se você quiser ser consagrado a pastor,
bispo ou apóstolo, você pode vir também. Pastor Omar, tem custo? Tem. Lá no hotel tem o centro de convenções, temos a beca, filmagem, fotografia, aluguel do hotel, tem 4 refeições e 2 pernoitas, tem um custo. Nós fizemos a soma do custo e as mocinhas ou o rapaz que vai te atender aqui no 0800 ou no seminário no site, eles vão falar o custo, vão fazer a sua matrícula, fazer a sua reserva. Você vem com a sua esposa, pode até mesmo o casal ser ungido e consagrado a pastor, bispo ou apóstolos. Eu já consagrei e ungi 9.093 e você será o próximo. Já consagrei e ungi aqui no Brasil, praticamente em várias capitais, em vários países. Já consagrei e ungi pessoas a pastores, bispos e apóstolos, lá no Japão, quando estava fazendo missões lá na Coreia do Sul, lá na China, lá na Rússia, praticamente em todos os países da Europa, em vários países da Ásia, da África, vários países aqui das Américas, das 3 Américas, e você será o próximo. Encara-te a palavra de Deus com mais seriedade. É tempo de arrebatamento e nós não podemos ficar aí de braços cruzados. Você tem que crescer e reproduzir essa benção para inúmeras outras pessoas. Amém? Te aguardo aqui até lá em setembro. Creio que o coronavírus já tenha se extinguido, ou eles terem achado uma vacina ou um remédio, e eu quero te dar um grande abraço aqui em setembro, quando vier aqui em Ituiutaba. Amém? Que Deus te abençoe. Muito obrigado.